Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é a professora Claudinha. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre estequiometria, sobre cálculo estequiométrico, mais precisamente sobre a relação entre mols. Né? Então é interessante a gente falar um pouquinho do que é estequiometria. Estequiometria é o estudo das relações quantitativas entre as substâncias que participam em uma reação química. Então, basicamente, olha lá, estequiometria quer dizer, né, elemento e medida, eu vou medir as quantidades desses elementos que eu tenho. Eu posso medir isso em grama, quilograma, ou seja, eu posso perguntar qual a massa de produto formado. Eu posso perguntar qual o volume de reagente utilizado. Eu posso perguntar qual a quantidade de matéria formada. Ou seja, são relações quantitativas. Eu vou relacionar a quantidade desses caras que estão envolvidos numa reação química, certo? Aqui eu estou colocando para vocês sobre a lei de ação das massas. Claudinha, mas o que é a lei da ação das massas, que é a lei de Lavoisier, que fala para a gente que dentro de um sistema fechado, a soma total das massas dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos? A gente tem que lembrar que essa lei de Lavoisier fala para a gente o seguinte: balanceie uma reação química. Essa reação aqui está balanceada, por isso a gente consegue estabelecer a lei de Lavoisier, certo? Ó, nos reagentes, totais nos reagentes, eu tenho um carbono, totais nos meus produtos, um carbono apenas, ou seja, eu vou ter essa mesma relação de massa, né, entre os reagentes e produtos. Eu tenho 2 oxigênios nos meus reagentes, 2 oxigênios nos produtos. Isso traz para a gente, então, ó, que 12 gramas mais 32 dá 44. Então, estequiometria tem tudo a ver com a lei de Lavoisier. Lavoisier diz para a gente, balanceie uma reação química para que você tenha isso aqui acontecendo. Outra coisa muito importante para a gente seria aqui, ó, a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Essa lei diz o que para a gente? Que as massas dos reagentes e dos produtos sempre vão seguir a uma proporção constante. Portanto, a gente já sabe que se eu, por exemplo, triplico a minha quantidade de reagente, eu vou triplicar a minha quantidade de produto. Assim como eu também preciso triplicar o resto dos meus envolvidos aqui. Isso faz toda a diferença para a gente. Por quê? Dessa forma, se a gente sabe que a gente pode manter a mesma proporção, aliás, que a gente deve manter a mesma proporção, a gente sabe que a gente consegue fazer uma regrinha de 3. É agora que chega, né, a tão famosa regra de 3 dentro da química. Ah, química só regra de 3. Bom, aqui sim você vai fazer muita regra de 3. Mas preste atenção, porque não é simplesmente fazer regrinha de 3. Você precisa entender o que está acontecendo. Então a gente tem várias diquinhas, vários métodos para que você consiga entender e principalmente, né, compreender quais dados você está trabalhando ali nessa questão, tudo bem? Bom, aqui eu coloquei para vocês os tipos de cálculo estequiométrico que a gente vai ver. Na verdade, basicamente o que eu estou mostrando aqui não é só tipos de cálculo estequiométrico, são os tipos de relações quantitativas que a gente vai ver, ou seja, o tipo de quantidade que a gente vai olhar. Porque eu posso expressar, eu posso te perguntar alguma medida, por exemplo, posso te perguntar a quantidade de reagente que você vai usar em grama, quilograma, miligrama, ou seja, massa, né? Ou eu posso te perguntar, te dar uma informação em massa e olha lá, e querer que você me dê o resultado em volume. Litros, mililitros. A quantidade de matéria, a gente já está falando em mol. Basicamente, número de mol é a quantidade de matéria. Como eu também posso estar falando em número de partículas, que é aquilo que a gente sempre utiliza a constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 na 23 coisas, certo? Hoje a gente começa com essa relação mol-mol. Eu coloquei aqui coeficiente estequiométrico, né, que é aquele númerozinho que vem no comecinho, ou seja, na frente da molécula, ele vai indicar para a gente a quantidade de mol presente na relação, né? E o balanceamento vai indicar essa proporção para a gente, então, ou seja, basicamente a receitinha de bolo, né? Quando você vai fazer um cupcake, você sabe que você usar uma xícara de farinha para 2 ovos. Essa é a sua receita, essa é a estequiometria da reação, certo? Aqui, ó, esse número da frente, coeficiente estequiométrico, diz pra gente a quantidade em mol, né? E também a proporção. Então, olha lá, eu tô dizendo aqui que a gente tem 2 mol de ácido fosfórico que vão reagir com 3 mol de hidróxido de magnésio, vão formar 1 mol de fosfato de magnésio, mais 6 mol de água. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é uma relação entre número de mol. E se eu quiser, Claudinha, dobrar, triplicar essa receita, né? Então, olha lá, se você dobra essa receita, você tem que seguir a mesma proporção.
já dizia a lei de Proust, segue a mesma proporção. Então, ó, se de 2 foi para 4, de 3 obrigatoriamente tenho que ir para 6. De 1 vou para 2 e de 6 vou para 12. Então, aqui a gente consegue ver bem bonitinha a lei de Lavoisier e a lei de Proust acontecendo ao mesmo tempo, né? São duas leis muito importantes aqui no cálculo estequiométrico. Bom, então vamos começar aqui, né? Aqui a gente começa com uma questão para você entender como que a gente sempre vai começar da mesma forma uma questão de cálculo estequiométrico, né? Então, veja, ele diz o seguinte, ó, qual o número de mol de gás carbônico liberado na queima de 15 mol de etanol? Então, veja, ele está querendo saber a quantidade disso aqui que eu vou liberar usando uma determinada quantidade disso aqui. Isso é estequiometria, eu estou fazendo uma relação, né? Ou seja, se eu tenho uma determinada quantidade de reagente, eu consigo calcular exatamente quanto de produto que eu vou formar. Isso para uma empresa, por exemplo, uma indústria é extremamente importante, né? Você precisa saber a quantidade de produto que você vai obter a partir de determinada quantidade de reagente que você tem, muito, muito importante, né? Então, primeiramente o que a gente faz? Começa balanceando, né? Então, olha lá, Claudinha, por que você botou um 2 aqui? Venha comigo, né? Eu começando a balancear isso aqui, vou até voltar para você aqui, ó, eu tenho 3 átomos possíveis aqui, eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, toda essa reação aqui, eu só tenho 3 átomos diferentes. Aí vale interessante você lembrar daquela regrinha do macho, né? M de metal, A de ametal e depois vem carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu sei que carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais, mas eles são os que mais aparecem nas reações, por isso a gente deixa ele por último. Só que aqui eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então segue a ordem, ó, macho, eu começo pelo carbono. Como que eu vou começar isso aí? Bom, eu sei que desse lado da seta eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho um só. Por isso que eu joguei esse 2 para cá, olha lá, para ficar com as mesmas quantidades de carbono nos reagentes e nos produtos. Aí eu já coloco um aqui porque eu sei que eu não vou mais mexer aqui, certo? Porque se eu continuar, por exemplo, se eu tirar esse 1 aqui e porventura colocar um outro valor aqui, eu vou ter que mexer aqui de novo, certo? Então, a partir do momento que você acertou um átomo, já coloca esse 1 aqui na frente para você não precisar mais mexer. Agora, olha lá, segue a regrinha do macho. Depois do carbono vem o hidrogênio. Oxigênio é muito difícil você começar, né, um balanceamento por ele, porque veja, você tem oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui. Então é muito fácil de você errar, você tem que voltar todo o balanceamento, né? Então segue essa ordem aí que sempre dá certo. Então a gente vai para o hidrogênio. Por que a gente vai para o hidrogênio? Porque olha só, eu só tenho hidrogênio nessa molécula e ela já está balanceada nos reagentes. Então com esse 1, ó, 1 vezes 6, eu tenho 6 hidrogênios. Pense da seguinte forma, ele está dizendo que você tem uma molequinha dessa. Essa molequinha aqui, ó, ela tem 6 hidrogênios. Então, eu preciso ter 6 hidrogênios aqui no final. Ou seja, qual o número que eu vou colocar aqui na frente da água para que eu venha a ter 6 hidrogênios? Ou seja, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 6? É o 3. Então, ó, já está quase tudo balanceado. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Desse lado, só esse cara está sem coeficiente. Então, vamos pensar da seguinte forma. Vou olhar para esses 2 que já estão balanceados e eu vejo a quantidade total de oxigênios que eu tenho no meu produto. Veja, 2 vezes 2, né? Então, você tem 4 oxigênios aqui, mais 3 oxigênios aqui, você tem um total de 7 oxigênios nos seus produtos. Se você tem 7 oxigênios nos seus produtos, você precisa ter 7 oxigênios nos seus reagentes. Ah, Claudinha, então vou colocar um 3 sobre 2 aqui. Cuidado, aqui eu já tenho um oxigênio. Então vamos lá, ó. Você precisa ter um total de 7, mas você já tem um. Faltam quantos? Faltam 6. Então qual o número que multiplicado por 2, ó, você vai botar aqui na frente para fechar 6? É o 3. Então agora sim, essa reação já está devidamente balanceada. Outra coisa importante para a gente é pensar o seguinte: o coeficiente estequiométrico, ele sempre traz para a gente a relação em número de mol, sempre em quantidade de matéria. Isso já ajuda muito na nossa vida, né? Então, eu sei que 1 mol de etanol vai reagir com 3 mol de O2, vai formar 2 mol de CO2 e 3 mol de água. Ou seja, a minha relação em número de mol
eu já tenho. Então, agora o que eu vou fazer? Primeira coisa sempre, equação escrita. Segunda, equação balanceada. Terceira, colocar essa proporção em número de mol, porque é aqui que a gente começa, né, a ajeitar a nossa regra de 3. E agora, uma parte muito importante, que é aquela parte da interpretação do texto. É a parte que você tem que ver os envolvidos. Por que eu falo os envolvidos? Porque no seu exercício, ele está te perguntando sobre alguém e te dando informação sobre outra pessoa. Então, você tem que destacar quem são essas pessoas que o texto está mencionando. Porque aqui você tem 4 moléculas, você não vai fazer uma regra de 3 entre 4, só entre 2. Então, a gente tem que ler o texto e escolher isso bem bonitinho, olha lá. Ele pergunta pra gente, olha a pergunta, foca na pergunta. Qual o número de mol de gás carbônico? Então, a gente sabe que o gás carbônico é o nosso envolvido. Cara, foi lá, viu de quem que ele está perguntando alguma coisa, seleciona esse cara. Ó. Esse é o cara que você vai trabalhar. Outra pessoa envolvida nessa reação é alguém que ele te dá alguma informação numérica. Ó, cuidado. Não é quem ele menciona no texto, porque várias vezes ele menciona todas as moléculas no texto. Né? É alguém que ele está te fornecendo informação em quantidade, em valores. E veja, ele está dizendo liberado na queima de 15 mol de etanol. Então, ó, esse aqui ele te pergunta alguma coisa, esse aqui ele te dá uma informação. Ou seja, esse exercício está fazendo uma relação entre esses dois caras aqui, certo? Agora a gente já pode pensar no que foi fornecido para a gente. Claudinha, por que o tópico dessa aula, né, de estequiometria é mol-mol? Porque o cara está te perguntando alguma coisa em mol e ele está te dando uma informação em mol. Isso é uma relação mol-mol. Eu só vou utilizar mol na minha regra de 3. Então, aqui, você já tem a proporção em mol. Ou seja, você sabe que 1 mol desse forma 2 mol desse. Esses dois caras aqui, ó, a gente não vai usar. Tire eles fora para não atrapalhar você, beleza? E agora, vamos colocar os dados da questão, né? Quem é o X da questão? O X da questão é o CO2. X da questão é sempre o cara que ele te pergunta alguma coisa. Então, a gente coloca um X embaixo dele. E de quem que ele te fornece alguma informação? Aqui do etanol. Ele fala quantos mol de etanol? 15 mol de etanol. Então, olha lá. Eu sei que 1 mol de etanol forma 2 de CO2. 15 mol de etanol vai formar quanto de CO2? Isso é a nossa regrinha de 3 que já está pronta aqui. Então, monta essa regrinha de 3, né? Olha lá. O nosso X vai ser igual, ó, pega as duas diagonais, ó, esse vezes esse, divide por esse. Ou você pode fazer daquele jeitinho básico, né? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, depois isola o X. Eu já prefiro fazer direto, né? Ó, as duas diagonais que você tem, a diagonal, perdão, que você tem os dois valores, multiplica. Essa aqui tem o X, você vai dividir por esse valor. Faz isso, monta isso para você ver se você fez certinho o seu cálculo. Então, olha lá, eu tenho 15 mol que vai multiplicar por 2 mol, vou dividir isso por 1 mol. Claro que o nosso resultado final vai ser em mol, porque ó, corta mol com mol, te sobra mol. Então, fica 15 vezes 2, a gente tem um resultado aqui de 30 mol, certo? Então, a gente já sabe que a partir de 15 mol, queimando 15 mol de etanol, a gente vai formar 30 mol de CO2. E assim a gente resolveu a nossa primeira questão de cálculo estequiométrico. Aqui coloquei uma outra questãozinha para a gente visualizar isso aqui de uma forma diferente. Ele diz o seguinte, olha lá. Qual o número de mol de etanol necessário para produzir 12 mol de gás carbônico? Veja, a gente tem que seguir o mesmo processo, né? Equação escrita, equação balanceada, que a gente já fez esse balanceamento hoje, proporção e número de mol. Agora, vamos focar no quê? Destacar os envolvidos, né? Então, olha lá, ele pergunta qual o número de mol de etanol. Então, ó, tem o primeiro envolvido, etanol, é alguém que ele te pergunta alguma coisa, né? E de quem que ele te dá uma informação, olha lá, numérica, ele te disse alguma coisa a respeito desse cara. É do gás carbônico, então selecionou os dois, a gente já sabe que não vai usar nem a água, nem o oxigênio. E agora vamos colocar as informações aqui. Quem é o X da questão? X da questão é o etanol, porque é dele que ele pergunta alguma coisa, né? E de quem que ele nos forneceu alguma informação? Do gás carbônico. Então, ó, eu sei que 1 mol de etanol forma 2 mol de gás carbônico. Para formar 12 mol de gás carbônico, quanto de etanol eu vou precisar?
Ou seja, tá aqui a minha regrinha de 3 prontinha, né? Eu vou fazer então, ó, 12 mol vezes 1 mol, vou dividir isso por 2 mol. Corta mol com mol, fica 12 mol dividido por 2. A gente tem então 6 mol como resultado aí para o nosso exercício. Aqui coloquei o exercício da PUC, um pouquinho diferente, né? Para você pegar isso aí e fazer ele bem bonitinho. Então, tenta, meu aluno, né? Dá o print agora dessa tela, tenta fazer esse exercício, pausa aí o vídeo e depois me diz se você conseguiu. Agora eu vou fazer ele com você. Bom, esse exercício da PUC diz o seguinte: o papel sulfite, assim chamado porque sua classificação emprega-se o sulfito de sódio, ele diz quando esse sal reage com ácido clorídrico, tem-se a equação não balanceada, certo? Cuidado, cuidado, por quê? Tem gente que fala, Claudinha, eu vou destacar os envolvidos, né? Aí vai lá e destaca os envolvidos errados. Por quê? Gente, aqui, ó, a gente não sabe porque ele não te fez nenhuma pergunta ainda. Ele também não te deu nenhuma informação quantitativa, né? Ele só te falou sobre a reação. Então, cuidado. Quando a gente olha para a equação, a gente já tem que olhar para ela pensando, essa equação tá balanceada ou não tá balanceada, certo? Então, lembra sempre da diquinha. Primeira coisa sempre é escrever a equação, depois balancear essa equação, certo? Bom, a gente pode ver que ela não tá balanceada, né? Porque, ó, pela regrinha do macho, vamos ver, macho, M de metal. Quem é metal aí? Ó, eu tenho sódio. Aqui eu tenho 2 sódios, aqui eu tenho um só. Para começar esse balanceamento, então, ó, que tá dizendo que não tá balanceada, a gente já pode começar aqui, então, balanceando essa reação. Vamos lá. 2 eu coloquei aqui porque eu sei que aqui eu tenho 2, ó, né? Eu preciso ter a mesma quantidade. Então, ó, mete um aqui já. Depois, ó, do macho, na regrinha do macho, você vai pro ametal. Então, quem é que a gente tem de ametal aqui? A gente tem o enxofre e a gente tem o cloro. Vamos pro cloro. Por que pro cloro? Porque olha só, esse cara aqui já tá balanceado bonitinho, olha lá. Eu sei que aqui eu tenho 2 cloros, eu preciso ter 2 cloros aqui, né? Então, coloco 2 cloros aqui. Aqui você já pode colocar um. Por que colocar um? Porque aqui é um também, né? E depois lá o hidrogênio, porque a gente sabe que aqui tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, sempre escreva a equação, balanceie a equação. Olha lá, primeiro de tudo, escrever e balancear ela. Isso tá feito? Beleza, vamos lá fazer o que agora, né? Destacar os envolvidos nesse exercício. Então, basicamente, olha lá o que ele diz, tá? Eu trouxe aqui a parte em que ele, do texto, fala isso pra gente. Ele diz o seguinte: juntamente com 3 mol de gás sulfuroso. Ou seja, eu já sei que o gás sulfuroso é um dos envolvidos porque ele falou, ele te deu uma informação. Outra coisa importante é de quem que ele quer saber algo. E aí ele fala, ó, devem se formar de NaCl. Então, seleciona o NaCl, beleza? Aí, vamos lá. Ele está querendo saber uma quantidade que vai formar. Ele quer saber quanto de mol de NaCl a gente vai formar aí, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar agora qual etapa? A de estabelecer a relação em número de mols. Então, ó, escrevemos equação, balanceamos a equação, destacamos os envolvidos, vai lá e estabelece a relação em número de mol. Claudinha, eu posso estabelecer a relação de número de mol antes de destacar os envolvidos? Claro, não tem problema nenhum, porque isso não vai mudar. Mas, quando você faz isso depois de destacar os envolvidos, você vai fazer essa relação em número de mol só de quem você vai trabalhar. Não precisa botar de todo mundo, né? 1 mol para 2 mol, para 2 mol, para 1 mol, para 1 mol. Só coloca de quem você vai trabalhar mesmo aqui. Então, 2 mol de NaCl são formados juntamente com 1 mol de gás sulfuroso. Quem é o X da questão? É onde entra aqui, ó, colocar os dados do exercício. Colocar os dados do exercício é saber de quem que ele está perguntando alguma coisa e qual informação que ele forneceu, né? Então, olha lá, ele está perguntando, devem se formar de NaCl? Quer dizer que esse cara é o nosso X da questão. E qual a informação que ele deu para a gente do gás sulfuroso? Olha lá, juntamente com 3 mol de gás sulfuroso. Então, tá aqui nossa regra de 3 bonitinha para a gente fazer. É aí onde a gente chega, né, que 3 mol vezes 2 mol vai ser dividido, então, por 1 mol, né? Corta mol com mol, te sobra 3 vezes 2 e a gente vai ter um total aqui, então, ó, de 6 mol
de NaCl formados juntamente com 3 mol de gás sulfuroso. E assim a gente consegue resolver esse exercício de cálculo estequiométrico, dando para a gente aqui, ó, a alternativa B como correta. Então, sempre dá uma olhadinha nesses exercícios de cálculo estequiométrico. Se você não conseguiu, tente fazer novamente depois de ter visto, porque é muito importante exercícios de cálculo estequiométrico, certo? Hoje a gente viu a relação entre mol, ok? Numa próxima aula você verá aí outras relações, ou seja, de mol, quantidade de matéria, número de moléculas, volume, tá certo? Espero que você tenha entendido. Um grande beijo e até a próxima.